Apocalipse 2, versículos de 8 a 11. Todo mundo achou? Essa é o texto que nós vamos ler, é uma mensagem dirigida à igreja de Esmirna, que ficava na cidade de Esmirna. É uma das mensagens dirigidas às igrejas que ficava ali na região da Ásia Menor. Esmirna é uma delas. Então vamos lá? Todo mundo achou? Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá dano da segunda morte. Amém? Ao contrário do que muita gente pensa, o texto ou conteúdo, que nós temos no Apocalipse, ele é um conteúdo não para que pessoas se sentissem angustiadas, alarmadas, diante dessa linguagem, digamos, de uso de metáforas e que parecia para muita gente, isso não para aqueles que receberam essa carta em seus dias, mas depois o texto se tornou, as pessoas têm uma ideia de que o texto é uma coisa enigmática, é uma coisa que, na verdade, muitos até cristãos têm dificuldade de ler o texto. Então, às vezes, você vai ouvir pessoas dizendo o seguinte: olha, já li até determinado lugar, mas quando chega aqui, e na verdade o texto é para o nosso encorajamento. O texto é para mostrar que, dentre outras coisas, sendo a dificuldade uma possibilidade na vida de cada um, existe alguém que tem o controle de tudo em suas mãos. E é Jesus. E é assim que ele se apresenta. E é assim que ele se coloca diante das igrejas. Esmirna é uma igreja que possui uma qualidade. Possui uma qualidade, algo fundamental, para que de fato se defina o que é uma igreja. Comumente em nossos dias, igrejas têm sido definidas, igrejas têm sido percebidas, igrejas têm sido difundidas, os chamados ministérios, por aí, simplesmente com o nome numa placa e tal. Alguns critérios que são utilizados não são os critérios mais apropriados, para usar um linguajar nosso, de crente, não são critérios bíblicos. Por vezes, igrejas são definidas pelo seu orçamento, pela quantidade de pessoas que ela possui. São definidas, por exemplo, pelo tamanho, pela a suntuosidade do seu prédio. Às vezes porque em determinados contextos funcionam de uma forma e aquilo acaba se tornando um modelo para outros lugares. E se deixa de levar em consideração que aquilo é como é naquele lugar por conta de contextos, por causa de demandas locais. E às vezes essas coisas acabam definindo o que é uma igreja. Então, por exemplo, a pergunta que eu quero fazer é: o que define
à luz desse texto, o que de fato é uma igreja, o que caracteriza o que de fato é a igreja, o que define que essa igreja ela está no caminho certo, o que define o que é essa igreja à luz de circunstâncias, à luz de questões essas que podem lhe afetar. Então, não é o orçamento, não é a quantidade de membros, não é o tamanho do prédio, não é o tamanho da sua bandeira enquanto denominação, não é a sua história, se tem 20, 30, 40, 50, 150, 500 anos, sei lá quantos anos. Nada disso necessariamente é o elemento fundamental. Mas nesse texto nós vamos encontrar o que de fato define essa igreja e deve definir toda e qualquer igreja. Esmirna é uma igreja fiel. Se tem uma coisa que a igreja é chamada para ser, se tem uma coisa que, enquanto igreja existente, ela é chamada para ser, ela é chamada para ser fiel. Essa é a primeira missão da igreja. Se ela não é fiel, ela não prega o evangelho. Se ela não é fiel, ela não consegue socorrer pessoas. Se ela não é fiel, ela não consegue abençoar pessoas. Se ela não é fiel, ela não consegue reproduzir no mundo, e esse mundo, esse universo, seja no bairro, seja no lar de alguém, enfim, seja na cidade em que ela se encontra, o rosto de Jesus, porque ela pode ser tudo, mas não sendo fiel, ela não consegue demonstrar essa característica que está presente aqui. A fidelidade é o que eu e você somos chamados para executar, para viver, para experimentar. E Esmirna é essa igreja. Apenas Esmirna e Filadélfia recebem elogios. As outras recebem recomendações e reprovações da parte de Jesus. No caso de Esmirna, ela é fiel numa cultura que a oprime, numa cultura que quer descaracterizar a igreja, numa cultura em que propõe um monte de coisas, mas ela permanece fiel. Ela está numa cidade rica e bonita. Esmirna era uma cidade talvez a mais bela da Ásia Menor, e era uma cidade comercial. Havia um porto, de novo fazendo, como a gente está estudando aqui a carta aos Coríntios, algo parecido com o Rio de Janeiro, em certo sentido. Há um porto, é uma igreja, é uma cidade comercial, é uma cidade bonita, é uma cidade que promove oportunidades. É uma igreja, é uma cidade bonita, mas que naquela cidade tem uma igreja. Uma vez que é bonita e rica a cidade, o contraste é que ali existia uma igreja pobre. Pobre. Pobre em comparação àquilo que define o que é ser rico, segundo os padrões humanos. Então, nessa cidade existia uma igreja extremamente pobre, mas extremamente rica, porque ela tinha o essencial, ela tinha Deus, ela tinha o Senhor, ela funcionava para a glória do Senhor. Essa também é uma cidade que foi reconstruída. Esmirna era uma cidade antiga, numa região habitada milhares de anos antes de Cristo, e que pelos anos 600 antes de Cristo havia sido destruída, e depois foi reconstruída, ganhou uma nova vida e ficou conhecida como a cidade que morreu e tornou a viver. Então, quando Cristo, o texto aqui diz que ele estivera morto, mas estava vivo, quem estava naquela cidade sabia exatamente, de acordo com a história da cidade, o que significava estar morto e reviver.
Então, no meio de uma cultura idólatra, no meio de uma cultura que oprime, no meio de uma cultura que quer desencaminhar as pessoas, no meio daquela cultura e no meio de uma cidade que tem a fama de que um dia esteve morta e reviveu, Jesus está dizendo: eu também estive morto, mas revivi e estou com vocês. Eu tenho o poder sobre a morte. Eu tenho o poder de dar vida. De maneira que o que define o que é cada um, a vida de cada um, a igreja que você se encontra, não é a beleza da cidade, não é a riqueza da cidade, não é a fragilidade da cidade, não é a feiura da cidade. O que define isso é aquele que age através da sua vida como igreja naquela cidade, porque ele é aquele que venceu a morte, tem poder sobre a morte, e isso faz toda a diferença. Então, Esmirna tem essa característica enquanto cidade. Ela também é a cidade, talvez a mais leal das cidades ao Império Romano. Então, ali você vai encontrar templos dedicados à deusa, a boa mãe, a boa deusa, a mãe dos deuses, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, que é a deusa do amor, do sexo, da beleza, a Esculápio, que é o símbolo. Vocês já viram qual é o símbolo da medicina? Né? Tem alguma coisinha ali com uma serpentezinha. Aquela é uma ilustração do deus Esculápio, que era tratado aqui como o pai da medicina, ou o patrono da medicina, o Deus da cura. E nessa cidade, então, os romanos, não diretamente os romanos perseguiam os cristãos, mas eram induzidos por judeus para que prendessem cristãos, para que oprimissem cristãos. E é por isso que Jesus vai dizer: não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então, essa igreja é fiel, em primeiro lugar, no meio da tribulação. É muito fácil a gente, às vezes, falar de fidelidade quando as coisas estão, cada coisa no seu devido lugar. Você olha e o céu está sempre azul. Você olha e o céu é aquele céu de brigadeiro. Ou você olha e o mar não tem ondas gigantes. É literalmente calmo, sereno, é bom para se estar. Tudo isso causa um bem-estar em nossas vidas e é legítimo que a gente experimente isso. Mas vão existir momentos, sim, que seremos submetidos às angústias, às aflições, aos problemas, às pressões. A igreja aqui, a palavra para aflição é: conheço suas aflições. Então Jesus está dizendo: eu conheço a pressão que vocês estão sofrendo. Eu sei o quanto vocês estão sendo exprimidos contra a parede. Eu sei quanto vocês estão sendo, em alguma medida, esmagados. Mas o eu sei de Jesus não é eu sei e não posso fazer nada. Eu sei e eu estou indiferente. Não. Eu sei, eu conheço suas aflições e pobreza. Sei da blasfêmia daqueles que se opõem contra vocês, que se dizem judeus, mas não são, pois são da sinagoga deles. Os judeus usavam a expressão para se reunir de assembleia, né? A igreja também passa a utilizar, com o passar do tempo, a ideia de assembleia. Então, João usa essas palavras, aqui a revelação é dada a ele, no mesmo sentido. Essa assembleia é uma assembleia santa,
que está sendo importunada, que está sofrendo por conta de uma assembleia, que é a sinagoga dos judeus, mas que funciona como a sinagoga de Satanás. E ainda assim eles permanecem fiéis. Ainda assim essa igreja permanece firme. Ela não mete a mão no bolso para comprar favor de ninguém, o livramento. Olha, vamos pagar para não sermos importunados, fustigados, oprimidos. Não, não vamos fazer isso, não temos nem dinheiro para fazer isso. O que nós temos é a riqueza que vocês não têm, Jesus. Então vamos permanecer firmes até o fim. E Jesus então elogia essa igreja. Apesar de toda a dificuldade, a forma de corresponder a Jesus é com fidelidade. Então, como que uma igreja literalmente pode se tornar um instrumento de Deus para o bem de pessoas, para a glória de Deus, para fazer a diferença onde quer que ela esteja, apesar das aflições e angústias, apesar de blasfêmias, mentiras serem levantadas contra a igreja. Em alguns casos a gente até sabe que coisas são ditas e são verdadeiras a respeito daqueles que falam em nome de Deus e dão mau testemunho. Mas isso acontece porque eles não estão agindo com fidelidade ao Senhor. Aqui eles estão sofrendo, não porque estão fazendo a coisa errada, justamente porque estão fazendo a coisa certa, glorificando a Deus com suas vidas. Então Jesus está dizendo, eu não estou indiferente a tudo isso. Para vocês terem uma ideia, houve um momento em que alguns cristãos, eles simplesmente, de uma única vez, do alto do Monte Pagos, 1.200 crentes foram lançados lá do alto, só porque não negaram Jesus. Em outra ocasião, 800 crentes foram lançados lá do alto, porque não negaram Jesus. Não foi porque eles deram mau testemunho, não foi porque estavam sendo penalizados por crime, algum tipo de crime. O crime aqui, a pena aqui, estava sendo dada por conta da fidelidade de Jesus. Tá tudo bem? Toma um cafezinho. Fica aí do lado dela, Beth, por favor. Então, nessa situação, a igreja está correspondendo em fidelidade. Aquele que vive eternamente, aquele que venceu e matou a morte, ele está dizendo, eu conheço suas aflições e não sou indiferente a vocês e estarei com vocês no meio das suas dificuldades. Então, gente, se você nessa manhã chega aqui com suas dificuldades, eu sei que ninguém aqui duvida disso, mas vale a pena ser reforçado. Jesus está ao seu lado, Jesus está contigo, Jesus conhece sua dor, Jesus conhece sua luta, Jesus está com você, Jesus está correspondendo, Jesus está se colocando ao seu lado, mas não somente em meio à sua luta enquanto aflição, mas também no meio da escassez, no meio da pobreza, no meio da dificuldade. O verso 9 aí na segunda parte diz, conheço suas aflições, sua pobreza, mas apesar de tudo isso vocês são ricos. Conheço, reconheço, percebo que vocês estão enfrentando lutas diariamente. Talvez até em contraste aqui, pegando um contraste com a cidade é muito rica, a cidade é muito próspera. E muitas vezes no meio disso nós somos tentados a experimentar, a desejar aquilo que todo mundo tem. Ser rico como muitos são. Obter como muitos obtêm, inclusive usar as mesmas artimanhas para aquilo. Eu e você somos tentados a isso. Mas Jesus está dizendo, vocês estão no meio de uma cidade rica, são pobres, mas eles não têm o tesouro que vocês possuem.
mas eles não têm o tesouro que vocês têm em suas mãos. Eles têm a riqueza dos homens, eles têm a riqueza deste século, mas vocês têm a riqueza do céu. Mas vocês têm o tesouro no céu. O que é deles vai passar, o que é deles vai findar, o que é deles vai acabar, mas a riqueza de vocês é para sempre. Vocês têm a mim. É o que Jesus está dizendo para essas pessoas. Então não se sintam atraídos, não se vendam, é isso que Jesus está dizendo, não se deixem ser corrompidos pela cifra, pelas cédulas, pelo poder, pelo prestígio. Essa igreja não tem prestígio algum nessa cidade. E aí a gente precisa entender uma coisa: eu e você não somos definidos pelo prestígio que temos em algum lugar. Não é o olhar do outro que me define. O que importa é a forma como Jesus nos enxerga. A maneira como Jesus olha para a gente. Então, mesmo no meio da escassez, Jesus está dizendo: vocês são ricos. Pela razão mais bela. Pela razão mais importante, eu sou o tesouro de vocês. Eu sou o recurso de vocês. Eu sou a riqueza de vocês. Permaneçam firmes. Não desistam. Apesar da dificuldade, apesar da tribulação, apesar da pobreza, vocês são ricos porque vocês têm a mim. Não se importem com a difamação que supostamente ou ocasionalmente pode ocorrer pela inveja, pelo falso testemunho que pode ocorrer simplesmente porque vocês estão sendo fiéis. De novo, o texto vai dizer que os judeus, Jesus diz: sei da blasfêmia, sei da mentira, sei da canalice, sei do mau caratismo de alguns que blasfemam contra vocês, falam em nome de Deus, mas são da sinagoga de Satanás. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. É possível se reunir em nome de Deus e se tornar o diabo na vida dos outros. É isso que Jesus está dizendo aqui. Pessoas usam o que é bom, usam a lei, trazendo para os nossos dias, usam a Bíblia, a lei aqui como parâmetro dos judeus, usam a Bíblia, tem tudo para dar certo, tem todos os recursos, mas funcionam como o diabo na vida do outro. Então, existe a possibilidade de muitas igrejas, fazendo paralelo aqui com a sinagoga de Satanás, né, existe essa possibilidade de muitas igrejas funcionarem como sinagoga de Satanás. Satanás se tornarem um adversário, independente de haverem se convertido à fé em Jesus. O povo de Deus, os judeus, sabiam que a bênção de suas vidas era ser bênção na vida dos outros. Nunca teve um chamado diferente desse. Mas aqui eles estão funcionando como gente que mente, como gente que tem inveja, como gente que quer ver literalmente o outro caído, como gente que maquina o mal contra o outro. Gente, isso está sendo dito por Jesus. E apesar disso, Jesus está dizendo: eu conheço do falso testemunho que se levanta contra vocês, mas eu tenho um elogio a fazer. Vocês, apesar disso, permanecem fiéis a mim, continuam fiéis a mim. Seja um testemunho vivo, com suas atitudes, com sua fala, com a sua vida. Seja alguém que fala a verdade sempre. Seja alguém que fala em nome de Deus sem contradizer o Deus que você diz que professa. Seja alguém que se coloque diante de Deus e dos outros para abençoar, não para funcionar de maneira contrária, não para amaldiçoar, como era o caso aqui dos judeus. Era isso que eles estavam fazendo. E Jesus ainda faz a alerta no versículo de número 10.
Não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas aqui tem uma promessa. Eu estarei com vocês. Eu vou permanecer, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, queridos, eu queria sugerir que cada um de nós pudesse olhar para a sua vida e tentar se perceber suas falas, perceber sua dinâmica, perceber aquilo que você diz que é, se perceber como alguém que professa a fé que você professa, no sentido de fazer um autoexame. Como é que você gostaria de ser percebido aos olhos do Senhor? A resposta, eu acho que é óbvia, como um crente fiel. Como um crente fiel. Mas eu também quero sugerir que você vá mais longe, entre o ideal e aquilo que realmente nós somos. Nossas ações, elas podem ser notadas como ações, como falas que estão em consonância com Deus, ou seja, somos fiéis ao Senhor, temos sido fiéis ao Senhor. Em meio às aflições, em meio à escassez, em meio a possíveis falsos testemunhos, em meio às pressões que são impostas pela vida a cada um de nós, eu e você, antes de tudo, devemos ser reconhecidos como gente que é fiel a Deus. E é claro que eu não estou dizendo que isso é viável do ponto de vista pleno da perfeição. Vai ser no meio da aflição, vai ser no meio do teste, vai ser no meio da dificuldade, vai ser no meio das oportunidades que teremos para glorificar ou para desonrar o nome do Senhor. Vai ser nesse contexto, como era aqui, na cultura deles, no contexto deles. Mas se você tiver dificuldades, e é possível que cada um aqui tenha as suas sim, lembre-se de uma coisa: nada vale mais do que receber o elogio do Senhor, servo bom e fiel. Não permita que aquilo que é passageiro coloque em xeque, coloque em perigo alguma coisa que diz respeito à sua vida e diz respeito à sua vida para sempre. Quer ter o Senhor para sempre, quer viver com o Senhor para sempre. Jesus está no controle da nossa vida. Não importa como as pessoas nos enxergam, o que interessa é como Jesus nos vê. Não importa se dizem que pessoa quadrada, no sentido de, ultrapassado, que pessoa não tem sabedoria, não é inteligente. Como é que você dá ouvidos a coisas tão antigas, ninguém acredita mais nisso, tudo é relativo. Não importa o que as pessoas estão dizendo ou como estão nos enxergando. O que deve definir é isso: eu sei a quem eu pertenço e eu vou viver para a glória dele, vou me esforçar contando com a graça dele, para que assim eu permaneça fiel à minha vocação. A nossa vocação, antes de tudo, a primazia do nosso chamado é ser fiel. Se não somos fiéis, nós não conseguiremos fazer nada. Nós não vamos conseguir pregar o Evangelho, nós não vamos conseguir abençoar vidas, nós não receberemos aquilo que Jesus diz, a coroa da vida. Nós não vamos conseguir produzir vida para compartilhar, mas é por conta da fidelidade de Jesus, apesar de nós, e essa, em alguma medida, correspondência de fidelidade a Ele, é que outros serão atraídos, outros serão transformados, outros serão abençoados, outros terão um significado, um ressignificado em sua existência. Amém?
Então, que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes, a nos mantermos constantes. E se porventura, uma vez que estamos sujeitos a cair, que pela sua misericórdia e sua fidelidade, Ele estenda a mão e nos levante, e a gente levante disposto a permanecer nele, para que, quem sabe, Ele olhe para esse grupo, para essa igreja, Ele olhe para a sua vida e diga: servo bom e fiel, apesar de tanta dificuldade, apesar de tantas ofertas, vocês não se venderam, vocês não se dobraram, vocês permaneceram fiéis a mim. Amém?